Bom, boa tarde a todos, para quem eu não dei boa tarde ainda. Hoje nós vamos dar continuidade ao que eu me propus aí sobre o livre-arbítrio e o pensamento complexo, né? Nós vamos falar sobre o livre-arbítrio daqui a alguns encontros, mais especificamente lá pelo dia 5 de agosto. Nós temos mais 4 encontros sobre esse tema, complexidade. 13 de maio, 10 de junho, 17 de junho e 5 de agosto. Nós estamos alternando até para vocês fazerem uma avaliação, né, de várias fontes de informação. Por exemplo, o professor Raul trouxe noções sobre teoria de campo, que tem a base toda na física quântica e teoria da relatividade. Eu aproveitei e falei sobre a nova física, porque é muito importante os fundamentos da nova física para que a gente compreenda a complexidade e a transdisciplinaridade. E por que nós estamos insistindo, por assim dizer, nessa temática? Porque nós precisamos de um novo arcabouço teórico para compreendermos o espiritismo à luz do século XXI. Né? A literatura espírita e a própria obra da codificação, ela foi editada dentro de um contexto em que o pensamento mecanicista positivista era dominante, era o que se tinha à época, né? E Kardec soube aproveitar muito bem todo esse arcabouço. E não poderia ter sido diferente, né? Estou vendo o Diogo pela primeira vez. Oi, Diogo, bem-vindo. Foi só falar e ele saiu. É, Então, veja, esse arcabouço, ele, evidentemente, sofre todo o curso do tempo, como todo arcabouço. Todo e qualquer arcabouço teórico, toda e qualquer teoria, pensamento, mentalidade, sofre o curso do tempo. Então, nós precisamos atualizar o nosso arcabouço teórico para que a gente possa recontextualizar a doutrina. É preciso recontextualizar a interpretação dos princípios básicos da doutrina, porque esses princípios são permanentes. Né? Nós temos Deus, Jesus, reencarnação, comunicação dos polissistemas e livre-arbítrio. E esses princípios são permanentes. O que se altera é como nós interpretamos esses princípios. E não é mais possível interpretar, por exemplo, o livre-arbítrio sem o concurso do pensamento complexo. Como não é possível interpretar a nossa percepção da concepção básica do Criador sem esses conceitos? Porque quando nós pensamos assim, como é que eu vejo Deus? O irmão Green diz que Deus é imanente e, ao mesmo tempo, transcendente, porque ele não se confunde com a criatura, né? Mas ele está na criatura, assim como o artista está na sua obra, mas não se confunde com a sua obra. Nós identificamos grandes pintores que têm uma marca registrada no seu estilo só de olhar o quadro. E ali nós percebemos de quem é aquela obra, né? Ou pelo menos da escola a que ele pertence. Então, assim como o artista, o autor, Deus está na sua obra. Por isso que ele é imanente. Né? E o que é essa imanência? Nós não compreenderíamos não compreenderemos se não lançarmos mãos desse conceito, desse conceitual que a gente chama de pensamento completo. Então, vamos lá. Eu falei no encontro passado sobre a nova física justamente por isso. O que é que ela traz? Eu não vou, nem quis fazer isso no encontro passado, nem vou fazer hoje, né? Falar sobre a física quântica numa linguagem técnica, até porque não tenho competência para isso. Mas penso que eu compreendo, de certa forma satisfatória, os fundamentos, né? E o que nos interessa nesse módulo que nós estamos trabalhando é a contribuição, para mim, mais fundamental da física quântica, que é a reintrodução do sujeito no processo do conhecimento, ou seja, na busca da verdade. Por que isso? Porque
no pensamento anterior, na mentalidade anterior, que nasce com o Renascimento e vem até o século XIX, em meados do século XX, o sujeito do conhecimento era um sujeito contemplativo, passivo. Ele deveria observar os seus objetos de investigação e extrair desse objeto a sua essência, como se os objetos tivessem uma essência em si mesmos, tivessem uma existência independente do sujeito. Isso prevalece ainda em grande parte do mundo acadêmico e também na nossa forma de ver o mundo, né? A nossa visão de mundo, o nosso edifício lógico e axiológico ainda está, digamos assim, aprisionado a essa visão. Então, nós precisamos romper com isso para compreendermos que a busca da verdade ela é feita por todos, na sua singularidade. Porque, se nós partimos do pressuposto que o irmão Green nos trouxe, de que nós somos, desde o princípio, uma totalidade. Só um minutinho, deixa eu só desativar aqui o áudio. Nós somos uma totalidade, desde o princípio, mas uma totalidade aberta. Isso significa dizer que tudo aquilo que nós deveremos revelar a nós mesmos, num processo evolutivo e progressivo do espírito, já está em nós, mas está em potência, numa linguagem aristotélica, né? Em potência, nós precisamos transformar em ato. E essa transformação se dá justamente nessa fase do espírito, pelo processo reencarnatório. É no processo reencarnatório que nós vamos nos revelando a nós mesmos, né? Que eu já falei em outra oportunidade, é o efeito do tubo de pasta de dente. Para que eu exteriorize aquilo que está no interior do tubo, eu tenho que espremê-lo. E reencarnar é se espremer, é se condicionar a uma situação tridimensional quando nossa realidade é transdimensional. Eu fiz a analogia com uma esfera sendo espremida dentro de um cubo. É mais ou menos isso que acontece quando nós reencarnamos, né? Então, essa busca da verdade é uma tarefa de todos nós, indistintamente. E cada um é capaz de fazer um alcance possível da verdade pelo seu possível. Portanto, pelas suas limitações temporais. Elas são limitações temporais, evidentemente não são definitivas. Mas todo mundo é capaz de alcançar uma verdade possível, dentro desse possível que se chama dimensão pleromática de cada indivíduo. Esse é o nome técnico, dimensão pleromática de cada indivíduo. Todos nós temos uma dimensão pleromática, né? O povo tem uma expressão que diz assim, é muita areia para sua caçambinha, né? Em outras circunstâncias, evidentemente, em outros contextos, mas, de certa forma, é assim. Nós não vamos absorver aquilo que não cabe na nossa caçambinha neste momento. Nós vamos registrar, mas não vamos processar. Com o tempo, nós vamos aumentando a caçambinha e nós vamos processando aquilo que está registrado. E nós registramos tudo, mas não processamos, porque o nosso possível não permite. E isso é uma proteção natural que nós temos, porque se nós fôssemos além do nosso possível, nós poderíamos ter sérios distúrbios emocionais, né? Porque nós não teríamos prontidão para acessar determinados conhecimentos, determinadas versões, digamos assim, do que nós chamamos de verdade. Então, essa é a grande contribuição da física, né? A reintrodução do sujeito na busca do conhecimento. Portanto, o que nós vimos no encontro passado, inclusive naquele videozinho que eu coloquei, da experiência da dupla fenda, é que o sujeito do conhecimento, em face da escolha que ele faz, das indagações e do instrumento que ele vai utilizar para fazer as suas medições, ele influencia o resultado. Nós vivemos, a física quântica trouxe essa ideia da dualidade onda-partícula. A matéria que foi investigada pelos físicos se apresentou ora como onda, ora como partícula nessa experiência da dupla fenda. Mas, na verdade, ela não é nem onda e nem partícula.
mas é como ela se apresenta em função da escolha que fizemos em medi-la com a dupla fenda. Se tivéssemos escolhido outros meios, ela se apresentaria de outra forma. Então, a realidade não tem uma existência profunda, como nós imaginávamos? Não tem. O que nós temos é digamos assim, uma fonte do que nós chamamos de realidade e que só se torna revelada quando nós interagimos com ela. E aí ela se revela. E veja, aí alguém é de perguntar assim, mas quando o ser humano não estava aqui, como é que isso acontecia? O ser humano só apareceu na Terra como Homo sapiens há mais ou menos 200 a 300 mil anos atrás. A Terra existe, sua formação tem 4 bilhões e meio de anos. Como é que a realidade se formou ou se revelou sem a presença do ser humano? Nós não estamos aqui como seres humanos, mas nós estamos aqui como princípio inteligente. Certo? Então, vejam, a matéria não é sólida. Isso é um ponto pacífico. Se ela não é sólida, e por isso que o espaço é plástico, o ser inteligente, ou o ser vivo, é capaz de moldar esse espaço de acordo com as suas necessidades. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos construir nada. Se não fosse, o espaço não tivesse essa característica plástica. Ah, mas eu construí essa casa, ela é sólida. Aparentemente, sim. Mas antes dela se transformar nesta casa, todo o material utilizado estava disperso na natureza. E estava numa situação de existência e não existência. Por quê? Porque quando nós olhamos para um objeto, como, por exemplo, essa lapiseira, ela parece que é constante e sólida. Na verdade, ela tem uma certa regularidade, uma certa estabilidade, porque todas as partículas que a compõem estão permanentemente desaparecendo e reaparecendo. Desaparecendo e reaparecendo. É aquele exemplo que eu usei. Se nós estamos aqui em 19 pessoas, sai um e entra um, sai mais um e entra outro, e sempre teremos 19 pessoas, nós teremos uma estabilidade. Como os nossos sentidos captam só aquilo que está visível, digamos assim, aos sentidos, parece que é sólido. Mas quando eu toco nos objetos, eu sinto a solidez, mas é que o nosso corpo biológico não é diferente dos objetos. Também tem essa estabilidade dinâmica. Então, é como se eles se anulassem, por isso que parecem sólidos, né? A outra contribuição foi a teoria da relatividade com o espaço-tempo relativos. Isso nós já falamos no encontro passado, vamos falar na sequência aqui, relacionando com outras coisas. Muito bem. A partir dessas descobertas, abriram-se novos horizontes. Um grande horizonte foi no campo da biologia, que é a chamada Teoria Geral de Sistemas, que surge nos anos 60 com Ludwig Bertalanffy, um pensador francês, um cientista francês, que ele começa a analisar a natureza e percebe que a natureza é um grande sistema composto de vários subsistemas, todos interligados. Basta nós olharmos um ecossistema, um bioma, que nós vamos ver que todas as partes componentes daquele bioma estão interrelacionadas, seja pelas cadeias alimentares, seja pelas parcerias, no sentido de, como, por exemplo, um pássaro que suga o néctar de uma planta, mas também trabalha na polinização daquela flor. Enfim, tudo está integrado dentro de uma visão sistêmica. Então, essa teoria de sistemas, ela abre uma porta que vai gradativamente se expandir, até nós chegarmos
no final dos anos 40, em 1949, nós tivemos uma grande revolução em 3 momentos. Em 1948, o advento da cibernética, com Norbert Wiener. Em 1949, a teoria da informação, com Claude Shannon. E em 1953, a descoberta da dupla hélice, né? A compreensão do que hoje nós chamamos de DNA. Essas 3 grandes descobertas realmente mudaram a nossa concepção de natureza, e particularmente de natureza humana. Porque até então a ciência vigente estava, digamos assim, concentrada em explicar o que nós somos. Então, por exemplo, nós somos da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Sapiens. Isso é uma descrição do ser humano, no sentido biológico. Então, eu vou descrever o Marcelo. O Marcelo é da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Sapiens. Vou escrever a Esmeralda, mesma coisa. E o que isso diz sobre Marcelo e Esmeralda? Muito pouco, muito pouco. São 2 pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com gostos, objetivos, propósitos diferentes, que essa biologia, que a gente chama de biologismo, porque restringe a vida ao organismo, o conceito vida ao organismo, não alcança a diversidade humana, no sentido existencial. Então, se restringe a uma composição meramente biológica, né? Então, veja, o que nós somos, nós trabalhamos intensamente, eu digo nós, a comunidade acadêmica, nessas últimas décadas, para chegarmos, por exemplo, na decodificação do genoma humano. E quando nós alcançamos a decodificação, todo o conhecimento e técnica para decodificar o genoma, quando decodificamos o genoma humano e comparamos com o genoma do chimpanzé, por exemplo, ou com o genoma da mosca da fruta, aquela mosca que posa nas frutas, descobrimos que as diferenças são quase irreconhecíveis. Há uma mínima diferença entre o genoma de uma mosca da fruta e de um ser humano. Isso imediatamente nos remete para uma indagação superior. Se o que somos não explica, é preciso nós indagarmos sobre quem somos. Afinal de contas, quem somos nós? Então, veja, infelizmente, o biologismo nos restringiu à dimensão biológica exclusivamente, né? A vida fechada em si mesma, no sentido biológico. O antropologismo transformou o ser humano num ser insular, porque opôs cultura à natureza. Natureza e cultura passaram a ser contrários. Opôs humano e animais, como se fossem absolutamente separados. Uma coisa é a distinção. Nós somos seres distintos dos demais seres, mas não somos separados. Mas essa visão segmentada e fragmentada e reducionista, o que é pior, nos colocou numa situação insular. Ilha. Um ser rodeado de outros seres por todos os lados, mas separado. Então, vejam, isso dificultou a nossa compreensão de quem nós somos. Felizmente, a ciência, basicamente a ciência, né? Porque a física está na base da reconceituação da natureza. Quando a física reconceitua a natureza, todo o restante do arcabouço científico, né? da ciência, tem que se reconceituar. Inclusive
as ciências humanas, porque quando nós fazemos essa imersão, digamos assim, na substancialidade do que nós chamamos de sistema vivo, nós vamos encontrar mais unidade do que diferenças. Mais semelhanças do que diferenças, melhor dizendo. Nós vamos encontrar uma unidade fundamental que se assenta na diversidade. É o unitas multiplex que o Edgar Morin usa, né? Então, veja, essas descobertas, vamos pegar a cibernética. A cibernética é o estudo do funcionamento das máquinas. Como é que as máquinas funcionam internamente, como é que elas se comunicam com outras máquinas. Isso é a cibernética, em síntese, né? E um princípio básico da cibernética é que tudo funciona com inputs e outputs. Então, se você quer lavar uma roupa numa máquina, você coloca a roupa na máquina, pluga na eletricidade, aperta o botão, isso é o input, que é a energia elétrica, e ela vai entregar para você uma roupa limpa, o output. A máquina humana não é diferente. Nós funcionamos com inputs e outputs. Nós recebemos todos os insumos da natureza, na forma de alimentação, pela respiração, enfim, tudo aquilo que nós subtraímos da natureza para a nossa manutenção e transformamos isso em várias formas de energia. Energia mecânica, para manipular, por exemplo, capinar um pátio, né? Carregar alguma coisa. Energia intelectual, para que a gente possa pensar, produzir. Enfim, nós transformamos em outputs os mais diversos. Mas há uma diferença fundamental que a cibernética nos ajudou a compreender. As máquinas mecânicas, elas funcionam apenas com a interferência externa do homem, do ser humano. E elas são feitas de peças rígidas, fortes, consistentes em si mesmas, mas a máquina no conjunto é extremamente frágil, porque basta que uma pequena engrenagem de todo esse conjunto pare de funcionar para que a máquina não funcione mais. E ela não se conserta sozinha. Ela precisa da interferência externa. A máquina biológica, ela é composta de várias partes frágeis. O nosso organismo é frágil, se considerado isoladamente cada órgão. Mas, no conjunto, nós somos muito fortes, porque temos uma capacidade de resiliência em todos os sentidos. Nós temos dois elementos básicos: o feedback, que é quando algo nos diz que alguma coisa está errada, e a homeostase, que é justamente um processo inteligente do organismo de se recompor e recobrar o equilíbrio. Por exemplo, acordo de repente eu estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né, qualquer. Não sei qual é a origem, mas eu sinto um impulso de repousar. Eu preciso ir para um quarto, fechar as cortinas e repousar um pouco. É uma resposta que eu estou dando àquele feedback. Esse repouso vai permitir que o organismo faça a homeostase, recomponha o equilíbrio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com analgésicos, né? Porque eles mascaram as causas e acabam prolongando aquele problema que você poderia resolver pela homeostase. Estou falando de situações assim, corriqueiras, não estou falando, às vezes, com algumas
dores crônicas que algumas pessoas têm, que aí precisa de medicamentos, de ajuda externa, né? Mas nós temos essa possibilidade. Então, a cibernética abriu o horizonte da biocibernética. E isso nos levou a compreender não só que um organismo de um indivíduo é capaz de se recompor pela resiliência, mas que todos os sistemas vivos passam pelo mesmo processo. Se recompõem permanentemente, seja pelas cadeias alimentares que fazem o equilíbrio demográfico de um bioma, para que não haja superpopulação de nenhuma espécie, seja pela parceria, estão permanentemente, pela chamada lei do trabalho, que é uma das leis morais da doutrina, permanentemente numa parceria, fazendo a sustentação daquele sistema. Cada um fazendo a sua parte. Os pássaros, os insetos, os répteis, os roedores, os grandes mamíferos, todos fazendo a sua parte, incansavelmente. Então, isso foi uma abertura que a cibernética nos trouxe em 1948. Em 1949, Claude Shannon é contratado pela AT&T, a primeira grande empresa telefônica dos Estados Unidos, para resolver um problema de ruído nas comunicações. Ele é um grande matemático, pediram que ele resolvesse esse problema. Só um minutinho, vou fechar aqui, porque a cachorrada está agitada hoje. Não vai zerar, mas vai diminuir, né, os latidos. Então, veja, ele foi contratado para isso. E ele desenvolve uma teoria chamada teoria da informação. É uma teoria quase que integralmente matemática. É cheia de equações, de expressões matemáticas que só os matemáticos entendem. Mas ele revela que o processo comunicacional ele se compõe pelo menos de 3 elementos: a comunicação, informação, código e mensagem. Toda informação está assentada toda a comunicação está assentada em informação, código e mensagem. Quando eu digito uma mensagem no WhatsApp, eu estou escrevendo uma informação. Essa informação é codificada através de um sistema binário que vai transitar na infraestrutura da rede, que interliga todos os equipamentos, né, de TI, e esse código, que é um código binário, podia ser outro, é um código que serve melhor para esse propósito, e essa informação carregada por esse código binário leva o quê? Uma mensagem. Diz alguma coisa a alguém. Isso é a base da comunicação. Muito bem. Até certo tempo, certa época, pensávamos que a comunicação complexa era uma expressão exclusivamente humana. Porque víamos a natureza, pelo biologismo e pelo antropologismo, como separada do ser humano. O ser humano é ordem e liberdade. A natureza é desordem e não tem uma ordem implícita. As coisas são ao acaso, por assim dizer. Era uma ideia que nós tínhamos de natureza, não humana, digamos assim, aquilo que não é exclusivamente do humano. Mas a biologia, apesar do biologismo, consegue perceber o seguinte, que todas as espécies vivas se comunicam. Todas as espécies vivas se comunicam. Das formas mais variadas e sofisticadas que nós conhecemos. Eu sempre lembro dos animais domésticos, que fica mais próximo de a gente compreender, porque convive conosco, né, quem tem, né, animais domésticos.
Os cães têm o hábito, né, de urinar nos cantos, no seu território, mesmo que ele não precise, porque ele está confinado, está protegido, tem cama, comida, roupa lavada, não precisa se preocupar em caçar, né? Não sofre riscos. Mas ele, geneticamente, ele está sinalizado para fazer demarcação de território. E não é só o cão, não. A gente pensa que é só o cão. O gato também faz isso, só que não da mesma forma. E se nós olharmos a natureza, todas as espécies vão fazer isso de formas diferentes. Mas o cão é mais interessante, porque, como é próximo de nós, por que que ele urina? Né? Por que que ele não usa outro meio? Ele poderia pegar um galinho com a boca e sair riscando em volta, para dizer que aquele território é dele, como as pessoas fazem nessas invasões de terreno, vão lá e põem umas estacas e põem uma cordinha e falam, aqui é o meu terreno. Né? O cão, ele vai lá e faz o xixi dele. Né? O que é que o xixi dele tem? Feromônios. E o xixi é uma assinatura. O feromônio é uma assinatura, assim como a impressão digital. Não tem duas iguais. Não tem dois feromônios iguais. E eles sabem que aquela assinatura é inconfundível e não é passível de ser falsificada. Como é que ele sabe disso? É uma boa pergunta. Ele sabe que o feromônio não será confundido. E os outros que adentrarem seu território vão perceber que tem a presença de um indivíduo naquela área. Então, ou vai enfrentar, ou vai se mandar, né? Não vai invadir o território. O que é isso? Veja, a urina é uma informação. O código é o feromônio. E a mensagem é: aqui tem dono. Nada, na essência, diferente da comunicação humana. Isso, a teoria da informação. Eu estou aqui resumindo para vocês, eu passei um texto para vocês lerem, que ele desenvolve mais toda essa explanação que eu estou fazendo. Passei para vocês para ver se facilitava o nosso diálogo aqui mais à frente. Né? Muito bem. A terceira revolução foi a descoberta da dupla hélice do DNA. O que é que revelou? O que Edgar Morin chama de a abertura para baixo. Nos igualou no sentido genético. O que é que compõe toda a base genética de todos os seres vivos? São apenas 4 elementos. 4 bases nitrogenadas, que eles chamam, ou nucleotídeos, né? Que nós aprendemos lá, no meu tempo era ginásio, né? CTGA. Essas quatro bases se combinam em pares ad infinito. E elas estão na base de todas as composições biológicas que nós conhecemos e que não conhecemos, sejam vegetais, animais ou humanos. Todos são feitos pelos mesmos tijolinhos. É como se todas as casas do mundo fossem construídas com 4 tipos de tijolos universalizados. O que é que isso sugere? Que há uma unidade fundamental entre todos os sistemas vivos. E aí nós começamos a compreender o que significa o complexos, aquilo que é tecido junto. Qual é a linha que tece todo o sistema vivo? No sentido biológico, são essas bases nitrogenadas, no sentido biológico. Porque se você olhar um tapete,
se você começa a desfiá-lo, você vai transformá-lo numa linha que foi tecido, né? Pois, para a dimensão biológica, nós encontraríamos os nucleotídeos. Mas há algo mais profundo que a ciência não trabalha, até por razões ideológicas, por preconceitos, enfim, por visão de mundo, não? O pensamento materialista é um grande obstáculo à admissão da existência de algo não material na composição do mundo, da realidade, ou mais especificamente do que nós chamamos de vida. Tanto é que eles procuram a vida, a origem da vida, em reações químicas. Ainda procuram em reações químicas. A tal da sopa orgânica, veio por um cometa, mas se veio por um cometa, começou em algum lugar também, e fica uma busca sem fim sobre a origem da vida, né? Mas essas três grandes descobertas, cibernética, teoria da informação e DNA, revelaram essa unidade fundamental. Portanto, complexos, que é a raiz latina de complexidade, é aquilo que é tecido junto. Aí nós começamos a compreender o que a teoria dos sistemas dizia lá nos anos 60, ainda horizontalmente. Tudo está interligado, todos os sistemas são interdependentes. Mas por quê? A teoria de sistemas não tinha ido além dessa horizontalidade. Somente a teoria da complexidade que faz a verticalização, de buscar o porquê que existe uma unidade fundamental que nos liga a tudo e a todos. Mas ela ainda está num nível, eu diria assim, ainda, mesmo que verticalizado, ainda superficial. Porque o que nós percebemos, basta observar uma mente aberta, é que todas essas relações, inter-relações e interdependências são absolutamente inteligentes. São relações absolutamente inteligentes. Se são inteligentes, a causa é inteligente. Muito bem. O que essa revolução nos mostrou é que, no fundo, tudo é informação. Tudo é informação. Quando nós reencarnamos, nós trazemos, já gravado, por assim dizer, toda a informação que deverá direcionar a nossa passagem pela matéria, desde a formação das primeiras células até o dia do desencarne. Isso já está no programa reencarnatório, portanto, é uma informação. E na medida em que nós nos ligamos no momento da fecundação, nos ligamos àquele óvulo e àquele espermatozoide, imediatamente começa uma multiplicação celular que obedece a um programa que foi registrado anteriormente. É um algoritmo que cada um traz e que vai dizer exatamente como é que nós vamos formar esse corpo. É claro que, como nós estamos num contexto diversificado, e onde conviveremos com N seres vivos, particularmente os seres humanos, nós vamos sofrer o impacto de decisões de terceiros. Eu posso ter uma informação para ter uma certa estatura, está ali na programação, mas eu não alcanço essa estatura porque no ambiente onde eu reencarnei está extremamente poluído.
A alimentação que a minha mãe ingere é uma alimentação contaminada por agrotóxicos, por hormônios e assim por diante. Isso vai, evidentemente, afetar a construção do meu aparelho biológico. E o que vai, provavelmente, reduzir o capital de vida que eu deveria ter. Veja, porque nós estamos inseridos num contexto onde todos têm o exercício do livre-arbítrio. Então, a incerteza e a indeterminação são presentes, estão presentes, eu diria assim, é o padrão da nossa existência. Mas é o desafio da reencarnação, né? Aí entra a questão das responsabilidades que cada um tem, depois, né, o processo reencarnatório permite que a gente faça o resgate desses passivos todos, enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque senão é muita coisa para a gente misturar, né? Muito bem. Então, eu trouxe essa questão dessa unidade fundamental, mas o que torna essa unidade complexa, além, né, dessa unidade permitir a complexidade, é a incerteza e a indeterminação. Ela está em permanente construção. Ela se constrói, se reconstrói, se destrói, se constrói, se reconstrói, permanentemente. Todos os sistemas. Nenhum sistema é estático, né? Porque nós estamos todos, na matéria, sujeitos a um princípio básico, que é o chamado princípio entrópico de entropia do universo. Tudo no universo tende a se desmanchar, dito numa linguagem simples. Nada na matéria é para sempre. Tudo na matéria se desfaz permanentemente. Como eu disse, pela biocibernética, o nosso corpo biológico, ele tem uma certa estabilidade porque ele tem essa capacidade de se refazer. Ele faz o feedback, a homeostase permanentemente, né? Então, ele tem essa capacidade de estar permanentemente se refazendo. Se vocês vissem o que nós perdemos de células mortas todos os dias, ficariam assustados. Por isso que é importante a higiene, a limpeza, a aspiração, essa coisa, porque o que tem de célula morta caindo onde nós estamos, principalmente depois de 25 anos, é uma coisa impressionante. Mas, ao mesmo tempo, nosso organismo está produzindo novas células. E é claro que, com o tempo, esse ritmo vai diminuindo, e por isso que nós vamos envelhecendo, que faz parte do processo natural da vida, né? Então, a entropia é muito importante. Por quê? Porque nada está pronto e nada é definitivo no que diz respeito à matéria. Porque se fosse definitivo, os nossos ancestrais que estiveram aqui antes, ou nós mesmos, quando estivemos aqui antes, alcançamos patamares definitivos sobre talvez a maior parte das necessidades humanas. E aí, o que é que nós viríamos fazer aqui, sendo que já está tudo definitivamente posto? Parece até um absurdo lógico, né? A entropia não permite que isso aconteça. Vocês conhecem aquele poema que, em espanhol, traduzindo do espanhol, é mais ou menos assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E quando você olhar para trás, não existe mais o caminho que você caminhou. Então, veja, não existe um caminho que alguém deixou para você trilhar. Você terá que pavimentar o seu caminho, enquanto caminha, porque você não consegue nem antecipar e nem manter o que ficou. O que é que fica do passado? O registro do existente em repouso, como é que ele fica? Como memória.
como memória, registrada tanto no sentido dos registros informacionais reencarnatórios, quanto nos registros informacionais genéticos. Nós temos a memória de todas as passagens que nós fizemos pela Terra. Nós temos a memória da fera em nós, porque já passamos pelo estágio da fera. Por isso que, às vezes, nós ficamos enfurecidos, dependendo das circunstâncias, né? Mas aquilo que aconteceu em termos concretos de materialidade não existe mais. Se biodegradou pelo princípio entrópico. Ficou a memória e a experiência, né? E aquilo que virá é o que nós chamamos de existente em trânsito. Ainda não se revelou. Mas é um existente em trânsito que é composto de infinitas probabilidades, dependendo das escolhas presentes. Portanto, não é um futuro que está pronto, mas que existe potencialmente com todas as possibilidades imagináveis e inimagináveis. Essa inconstância, essa incerteza e indeterminação é que nos faz evoluir e progredir. É que permite que façamos o autoconhecimento. Porque em face desses desafios, de que tudo que é sólido se desmancha no ar, como dizia o próprio Marx, né? No Manifesto Comunista, apesar de ser um pensamento materialista, tudo que é sólido se desmancha no ar, é uma, digamos assim, uma metáfora, mas não há nada permanente a não ser a mudança, como dizia o sábio Heráclito, há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Então, essa inconstância é que nos faz mais humildes, ou pelo menos deveria nos fazer mais humildes, e que nos empurra permanentemente a nos movimentarmos, porque tudo está em movimento, né? Muito bem. Deixa eu falar mais algumas coisas aqui, temos mais 10 minutinhos antes de começarmos a conversar. Finalmente hoje, né? Ele fala da revolução biológica, que foi isso que eu falei anteriormente, mas ele fala de 3 grandes revelações, que é mais ou menos uma síntese do que eu disse até agora. A primeira revelação ecológica. Todo ser vivo é organizado e organizador. Ele se organiza a si próprio e organiza o seu ambiente. Por isso que é auto-eco-organizado e auto-eco-organizador. Isso se compõe, por exemplo, numa competição, em todo espaço é sempre competitivo, mas que se sustenta na cooperação. É uma competição cooperativa. A competição que não se sustenta na cooperação é destrutiva. Podem ver, todas as espécies competem, mas cooperam, mesmo pelas cadeias alimentares. Nenhuma espécie que tem como dieta uma outra espécie vai avançar além de certos limites que colocariam em risco a existência daquela espécie. Ela faz um equilíbrio. Nós, diferentemente, por termos livre-arbítrio, nós desenvolvemos a chamada hubris, lá do grego, essa capacidade de exagerar. Nós exageramos para mais e para menos. Comemos mais do que precisa, desperdiçamos, tudo aquilo que nós conhecemos, né, dos hábitos humanos, digamos assim, ou dos maus hábitos humanos. Mas as demais espécies, não. Eles não avançam além do necessário. Nenhum animal demarca território além do necessário para que a sua espécie faça sua autoexpressão, né? Muito bem. A segunda revolução, a chamada revolução, a segunda revelação, a chamada revelação ecológica.
desculpe, a ecológica eu já falei, é a revelação etológica. Todo ser vivo é organizador e organizado, isso já falamos. Todo ser vivo se comunica e organiza territórios, como eu já falei anteriormente. Está organizado em hierarquia e se constitui com papéis e status diferenciados para cada indivíduo no grupo. Por exemplo, os lobos têm o alfa. O alfa tem uma função específica, mas tem também um status diferenciado. O papel dele é defender o conjunto, o grupo, mas ele tem um status, ele come primeiro. Depois os outros podem comer, a caça, né? E isso acontece de formas diferentes em inúmeras espécies, se não em todas. Eu não vou dizer todas porque eu não sou da área, mas nós vamos ver sempre, por exemplo, você pega uma colmeia, tem a rainha. Você pega um cupinzeiro, tem rainha. As formigas, a mesma coisa. Existe uma certa hierarquia, tem as operárias, que se compõem num processo cooperativo e que faz a manutenção daquele conjunto. Por isso que o Rupert Sheldrake, que é um grande biólogo britânico e que conseguiu ir além da doxa acadêmica, ele diz que o cupinzeiro, a colmeia, o formigueiro tem uma alma. Tem a alma do formigueiro, a alma do cupinzeiro, porque elas trabalham orquestradamente, como se tivesse um maestro dando ordens para todas elas simultaneamente. Sabem exatamente o que tem que fazer, se distanciam do seu ninho, o que equivaleria a quilômetros para nós, e não se perdem. Tem formas de se comunicar, de se deslocar. Vocês já viram aqueles caranguejos de areia, aqueles que ficam fazendo buraquinho na areia? Eles vão, se afastam do buraco e vão e fazem caminhos, né, em zigue-zague para lá e para cá. Mas se alguém ameaça, eles imediatamente vêm em linha reta para o buraco. Eles, como é que se chama isso em termos de espaço? Tem um termo técnico da engenharia, agora me fugiu. Mas ele pega o caminho mais rápido e mais curto, e não erra o buraco. E veja, o ângulo de visão dele não permite ele enxergar o buraco, porque o buraco está no nível do solo ali, mas ele está lá distante. Ele já fez caminhos para lá, para cá. É que se fôssemos nós, teríamos nos perdido, mas ele foi ameaçado, ele imediatamente corre para o buraco em linha reta. Então, são sistemas extremamente interessantes de a gente refletir sobre eles, né? Tem uma aranha que ela vive numa toca e ela tem um domínio de espaço num raio em torno da toca, que ela sabe se algum animal que possa ameaçá-la está chegando naquela círculo de domínio que ela tem, né? Aí ela se protege, ela não sai. Se é um outro animal que não tem nada a ver, não é nem predador e nem faz parte da sua dieta, ela nem se mexe. Ele vai passar e vai embora. Mas se for algum animal que é da sua dieta, algum inseto que é da sua dieta, ela dá um salto balístico preciso, sem olhar. Ela não vai lá na beirada do buraquinho para ver. Ela salta exatamente em cima do inseto. Então, ela tem um sistema de alarme e de câmeras, por assim dizer, muito mais aperfeiçoado do que os nossos, né? Porque nós podemos detectar um ruído, um barulho no quintal, mas não temos condições de saber o que é. É um gato que pulou o muro, é um galho que caiu, o que é? Ou é um gatuno, né, que está adentrando o nosso território? Nós não sabemos.
As câmeras podem até mostrar alguma coisa, mas ela sabe. Então, vejam, são processos altamente auto-organizados e inteligentes. Então, essa revolução etológica revela que os animais têm um comportamento complexo. Todos os seres vivos têm um comportamento complexo. Eu já falei para vocês aqui, eu acho, sobre um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, né? Pelo menos não foi aqui, foi no grupo lá dos exercícios mediúnicos, que eu estou vendo aqui o Marcelo e a Esmeralda que participam lá. Esse livro é muito interessante, A Vida Secreta das Plantas, e mostra como as plantas reagem a ameaças, como elas comunicam quando há uma ameaça, seja por odor, seja por outro meio. Está ali, ó. O Marcelo está mostrando a vida secreta das árvores, não das plantas. Tem das plantas também, mas esse aí também é muito interessante. A terceira revelação é a revelação biosociológica, ou seja, a sociedade como organização complexa de indivíduos diversos é um fenômeno natural. E eu falei aqui das abelhas, das formigas, dos cupins, mas se conversarmos com um biólogo, pelo menos que tenha a mente aberta e seja um estudioso da etologia, que é o estudo do comportamento, ele vai dizer que é difícil não encontrar alguma espécie que não tenha todas essas características, inclusive da sociedade. Para encerrar, eu faria uma pergunta para a gente começar a conversar. Eu disse tudo que a ciência nos trouxe em termos do que nós somos. E aí vieram todas essas descobertas, a contribuição da física, no início do século XX, em 1905, a teoria da relatividade restrita, nos anos 20, a teoria da física quântica, nos anos 60, a teoria de sistemas, as descobertas do DNA, da teoria da informação, da cibernética, enfim, toda essa evolução do pensamento humano, nesse final do século XIX, início desse século, permitiu que se abrissem esses horizontes. E aí, o que nós somos chegou em, digamos assim, fronteiras supostamente definitivas, mas que, quando chegaram na fronteira, perceberam que existia algo além da fronteira. Então, o que a ciência faz é sempre avançar a cerca, o cercado. Nunca chega num definitivo. Lembram quando, em 2012, eles conseguiram comprovar a existência do bóson e do campo de Higgs no acelerador de partículas em Genebra? Parecia que chegavam a uma compreensão definitiva sobre a origem da matéria, porque faltava esse ingrediente para compreender como é que a matéria surge, né? E aí vem a pergunta seguinte, quer dizer, essa seria a cerca, chegaram nessa cerca. Aí alguém olhou, tinha algo mais além da cerca. E a pergunta que estava além da cerca era o seguinte: muito bem, o campo e o bóson de Higgs estão na origem da formação do que nós chamamos de matéria. Mas e o que forma o campo e o bóson de Higgs? E aí tem mais um campo de especulação e de investigação além dessa cerca. É permanentemente assim. E nós continuamos indagando ainda. Afinal de contas, em face de tudo isso que nós dissemos até aqui, quem somos, então? Essa pergunta eu faço a vocês agora. O que somos, me parece que está claro. E mesmo no que somos, veja, eu estava falando da decodificação do genoma. Mosca da fruta, chimpanzé, tanto é que os símios superiores estão sendo classificados como espécie humana. Já estão sendo classificados como espécie humana. Porque a diferença é tão pequena que não dá para dizer que eles são distintos de nós. São diferentes, mas não distintos. Estão em estágios diferentes.
quando eu assisti uma palestra na FALEC, alguns anos atrás, de um dos cientistas que participou do Projeto Genoma, que é aqui do Paraná. Salman Rushdie, o nome dele. É um médico aqui do Bacaxiri, o pai dele também era médico aqui, muito conhecido. E aí ele explicou, assim, de uma forma bem didática, fez uma palestra para todos os alunos ali no saguão lá da faculdade, e ele disse o seguinte, de toda a decodificação, cada indivíduo tem pelo menos 10% que é único nele, não se verifica nos outros. E aí uma aluna perguntou, o que explica isso, professor? Ele falou, não sabemos. Então, mesmo no que nós somos, chegou na cerca e tinha essa pergunta depois da cerca. O que nos faz singulares, do ponto de vista biológico? O que nos faz singulares? Como disse a irmã Marina, o DNA é apenas a máquina da datilografia, é o teclado. Alguém precisa digitar. E esse alguém é singular, é único, né? Então, quem somos nós? Lauro. Eu vi que o Lauro está olhando com atenção. Diga, Lauro. É interessante a pergunta, quando você faz quem somos, você vai no ser, né? E para entender o ser, é necessário um bocado de atenção e silêncio para entender a relação que você explicou. A relação que você explicou eu não conseguiria explicar de maneira nenhuma, mas eu consigo entender que eu preciso entender o ser. Eu vejo o ser, eu preciso entender o ser para responder a relação. Só isso. Câmbio. Ótimo. Quem mais? Quem gostaria de responder? Quem nós somos? No canto. Professor Rui, posso falar? Sim, Denise? É que eu não achei a mãozinha aqui para levantar, então eu abri o microfone direto. Pois é, Eu não sei onde está a também. mãozinha. Eu também não achei a mão aqui. Hoje é o primeiro dia que eu estou usando esse Zoom. Então, Vamos lá, eu também tive que me adaptar a essa nova plataforma. E é justamente em cima disso que eu gostaria de relatar minha pergunta. Um dos grandes problemas da cibernética é a representação dos sistemas originais através de outros sistemas comparáveis, que são denominados modelos isomorfos, que são aqueles modelos perfeitamente iguais entre si, ou os homoformos, quando guardam proporcionalidades de formas do sistema original. Por exemplo, uma maquete na arquitetura, tá? Uhum. Ela é homomorfa. Então, a internet, ela é entrópica, ou seja, ela é entrópica quando nós a utilizamos, né, na sua vida e no seu uso. E ela é antientrópica na sua essência. Ou seja, ela é um modelo de comunicação que alavanca possibilidades infinitas de regulação e autorregulação. Concorda? Então, isso significa que a rede, ela é um sistema tanto complexo, necessitando conviver com a sua parte entrópica e antientrópica simultaneamente. Então, para analisarmos a internet enquanto suporte comunicacional, porque nós estamos falando dessa teoria da comunicação, nós precisamos de várias teorias. A teoria da comunicação, a teoria da informação e a cibernética, tá? Construindo um pensamento não linear, tão defendido por irmão Green, por Antônio Green, nos seus livros. Isso não mexe com a estrutura básica do conceito cibernético de informação, que tem na sua base a própria organização de dados? E se foi o ser humano que construiu a internet e desenvolveu a internet, e o senhor está perguntando quem somos nós?
fica difícil a gente responder quem somos nós, se nós temos um cérebro que pode produzir essa informação que entra em contradição com a própria teoria de cibernética que o senhor abordou. Entra em contradição por quê, Denise? Que eu não entendi. Porque, assim, o sistema da internet não é bem em contradição, né? Na verdade, a internet, ela questiona tudo isso. Ela questiona essa parte, essa base de organização de dados. Porque o nosso próprio DNA, ele é uma organização de dados, em termos de teoria de comunicação. E se nós formos capazes de construir um sistema de comunicação, que é a internet, que na sua base, ela, na verdade, ela traz essas possibilidades infinitas de organização de dados, ela não contradiz o próprio conceito cibernético? Eu acho que não, pelo seguinte, tudo isso que você falou só acontece porque tem ação humana, portanto, tem um input externo, né? Ela, de per si, ela não faz essa criação. Nós estamos vendo agora o ChatGPT, que pretende ser uma inteligência artificial autônoma, que aprende consigo mesma. Mas ela vai aprender consigo mesma com subsídios e insumos produzidos por seres humanos. Ela vai associar aquilo que já existe, né? Pelo menos por enquanto. Eu acredito que as máquinas nunca irão superar o ser humano, né? Mas posso estar enganado. Mas, por enquanto, o meu possível diz que não. Então, eu não vejo assim que haja esse conflito, essa contradição dos fundamentos da cibernética, né? Da cibernética das máquinas, né? Não da biocibernética. A biocibernética, como eu disse, ela é auto-organizada e resiliente por si mesma, né? Intrinsecamente resiliente. Não sei se foi nesse sentido que você fez a pergunta. O Diogo levantou a mão e ele descobriu como é que levanta a mão, né, Diogo? Descobri, mas na verdade alguém colocou no chat que é para estar em reações. Foi a Thaís Molina que colocou isso no mesmo. chat. Naquela carinha feliz que tem o sinal de mais ali tem ali um hand não sei o quê, daí você clica ali e levanta a mão. Isso, agora... Isso, daí é ali. Valeu, Thaís, e valeu, Diogo. Vamos lá, Diogo, diga. Tá, ultimamente eu estou refletindo bastante sobre o significado do ser quântico. Todas as aulas estão me movimentando a respeito dos conceitos de frequência, sintonia, vibração, a perceber quais são todos os elementos que constituem o ser quântico. E agora, com a temática discutida na proposta de hoje, no início do texto que o professor compartilhou conosco ali, nós temos ali que nós, apesar de todas as considerações científicas, biológicas, nós somos construtores, produtores e mantenedores do chamado reino independente da cultura, né? Do reino independente da cultura logo no começo. E quando você, em linhas gerais, faz uma definição de ser quântico, você estabelece as inter-relações entre mente e corpo, ou seja, espírito, matéria, encarnação, erraticidade, todos os diferentes níveis de sintonias e inter-relações que nós constantemente estamos interagindo nos diferentes campos, nos diferentes sistemas, né? E a respeito da revolução biológica, já indo para uma terceira observação, na perspectiva biosociológica dessas inter-relações no meio social, a minha pergunta é, para a possibilidade de definir um conceito de quem somos nós, como que nós podemos conduzir o pensamento que conecte esses três conceitos? Somos construtores e mantenedores
independentes de uma cultura, né? Somos seres quânticos que se interrelacionam mente e corpo, e ao mesmo tempo que constituímos e interagimos num meio social interdependente de tudo isso. E você está devolvendo a pergunta para mim. Quem somos nós? É isso? Não foi essa a intenção, não. Não estava devolvendo a pergunta. Eu estava assim, qual seria a condução do pensamento, né? Qual seria o caminhar desses 3 eixos que nos ajudam a constituir o quem somos nós. Porque, no meu ponto de vista, estamos muito longe de definir quem somos nós. E nós temos um conjunto de elementos que nós precisamos conectar para definir quem somos nós. Veja, eu não vou responder agora, eu vou deixar a Rosângela falar, mas na sequência nós vamos falar mais sobre isso. E vamos falar mais sobre isso nos próximos 4 encontros, porque é extrema, como você mesmo está percebendo, e que a Denise também colocou muito bem, nós estamos falando de complexidade, e não há como simplificar o complexo, né? Então, não tem uma resposta fechada, mas tem, eu diria assim, só um minutinho, peraí. Mas tem uma possibilidade de nós alcançarmos uma matriz. Eu já explico o que eu quero dizer com isso. Fale, Rosângela. Eu, assim, vou colocar, assim, só uma reflexão, né, de tudo isso que eu estou ouvindo, estou escutando as perguntas, né, dos colegas, e eu vejo assim, né, quando você fala quem sou eu, essa pergunta, eu sou o ser do ser humano, né, tão bem definido pelo irmão Grimm, espírito, né, que caminha, né, e então acho assim, talvez não tenha altas colocações de quem será esse ser, quem é esse ser, né? Eu me vejo pelo menos assim, numa condição humildemente, entre aspas, né, caminhando, refletindo, aprendendo, fazendo a minha jornada evolutiva, meu caminho. E eu vejo assim, às vezes, quando você fala assim do pensamento complexo, o irmão Grimm falava isso de uma forma assim, pelo menos nos livros, nos cadernos de psicofonia, de uma forma ao mesmo tempo clara, né? Ele falava muito, né? Inclusive tem um caderno de psicofonia só sobre pensamento complexo, quando ele traz esse pensamento, e parece que é tudo tão assim, nossa, difícil. E quando você fala da natureza, você consegue observar o pensamento complexo de uma forma assim tão clara dentro da natureza, né? Eu acho que é um exemplo assim tão bonito e ao mesmo tempo puro, né, entre aspas, de você entender essa complexidade. E eu acho isso assim fantástico, sabe, de você olhar e observar a natureza, né, tanto na parte vegetal quanto animal, enfim, a natureza. E você consegue ver esse pensamento complexo de uma forma tão clara e ao mesmo tempo poética e bonita, e pelo menos eu vejo assim dessa forma. Então, eu agradeço muito, mas muito ao irmão Grimm de ter trazido esse conceito, né, para dentro do espiritismo, e é difícil isso. Eu tenho contatos assim em muitos centros, inclusive eu faço o curso de filosofia espírita, e a semana passada eu tomei uma tarracada de estar levando, né, o Edgar Morin, eu não fui assim, sabe, assim, questionada A mesmo. tua voz está sumindo, não sei se você afasta do microfone, aí fica inaudível. Eu estava falando, não sei se deu para ouvir, agora está dando para ouvir? Do curso, né, de filosofia que eu estou fazendo, e eu acabei levando, né, um pouco essa questão do pensamento complexo, e foi assim fui bem rebatida, sabe, dentro do curso, né? Então a gente vê como é difícil você trazer ideias novas, você reconceituar, e enfim, né, era só uma observação minha e ao mesmo tempo um agradecimento à SBE e ao irmão Antônio Grimm. Acho que é isso, Rui. Então, ainda estou construindo o meu pensamento sobre quem sou. Obrigada. A teoria da complexidade ainda é muito rechaçada no meio acadêmico. Eu penso que por 2 motivos. Primeiro, que é uma ameaça ao pensamento compacto que ainda domina a academia. Por outro lado, é porque grande parte
dos próprios acadêmicos têm dificuldade de compreender o pensamento complexo, porque você tem que fazer essa verticalização. E essa verticalização, e aí eu volto à indagação e à colocação do Diogo, ela nos leva necessariamente a refletir sobre o fundamento do fundamento. Se nós estamos falando de um fundamento dos sistemas vivos, que é universal, por exemplo, todos os seres vivos trabalham. Nós estamos lá, vemos lá nas leis morais da doutrina, está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais. Todo ser vivo trabalha, todo ser vivo se reproduz, todo ser vivo vive em sociedade, de formas diferentes, mas associativas. Enfim, nós temos várias demonstrações que revelam uma unidade fundamental. O que é que está no alicerce dessa unidade fundamental? Quer dizer, qual é o equilíbrio, que faz o equilíbrio dessa unidade fundamental? E aí, Diogo, eu tenho a minha suspeita, né? Na base de tudo está o princípio inteligente. O princípio inteligente é aquilo que está entre, através e além de tudo. E o que nós somos? Nós, seres no estágio humano, somos o princípio inteligente individualizado. Mas, se nós formos descendo na árvore biológica da Terra, até as raízes, nós vamos encontrar o princípio inteligente não individualizado, mas presente. Porque quando você fala de um formigueiro, você fala de um princípio inteligente que gere o formigueiro, né? E que talvez a rainha seja o cérebro daquele corpo, mas é um princípio inteligente na forma proto-espirítica, como diz o irmão Grimm, né? Então, nós vamos encontrar o princípio inteligente em tudo, inclusive na formação do universo. Se me permitem essa viajada na maionese, né? Como se diz, é a formação do universo desde o que nós conhecemos por Big Bang, que não foi uma explosão, né? A irmã Marina já falou isso, né? Exploda uma bomba numa biblioteca e vê se formam livros, né? Não é uma explosão, é um ponto de partida, mas não uma explosão. Ele tem uma expansão semelhante a uma explosão, mas é uma expansão absolutamente organizada que se sustenta na desordem, ordem, complexidade. Desordem, ordem, complexidade. Olha, veja o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Nós, desde que acordamos até a hora que vamos repousar, nós fazemos ordem, desordem, organização. Ordem, desordem, organização. Eu chego em casa, à noite, eu faço o banho, eu desorganizo o banheiro. Aí, limpo tudo, passo o rodo, etc. Aí vou para o quarto, desorganizo a cama para poder organizar o organismo, o corpo, o repouso, né? Levanto, arrumo a cama, o quarto, em tese, né? Pelo menos deveria, e vou para a cozinha fazer o desjejum. Desorganizo a cozinha. Vamos supor que eu, antes de sair, lave tudo. Volto à noite, o ciclo se repete, mas é uma repetição, uma espiral ascendente. Eu faço uma ordem, desordem, complexidade. Porque quando eu me reorganizo, eu sou maior do que eu estava no dia anterior ou na manhã do mesmo dia. Eu sempre sou maior do que era algum tempo atrás, algumas horas, alguns minutos, alguns dias. Então, essa ordem, desordem, complexidade está no âmago, digamos assim, da organização do universo. O universo se organiza porque se desorganiza.
O Morin gosta de usar esses trocadilhos de palavras, né? E nesse processo da entropia, que tudo está sempre em desordem, eu tenho a negentropia, que é justamente permanentemente reorganizar a desordem, por ordem na casa, permanentemente. Veja, eu posso limpar a casa assim, nos mínimos detalhes, todos os cantinhos, não deixar nada assim, sem passar um pano, um material de limpeza ou qualquer coisa. Mas quando eu voltar à noite, já estará tudo diferente. Vai ter pó, vai ter alguma coisa que descascou uma pintura, etc. Isso é permanente, isso é entropia. A negentropia é: eu vou fazer manutenção, tenho que pintar as paredes, tenho que voltar a limpar novamente a casa. Isso é negentropia, é o contrário da entropia. Quem é que faz a negentropia? Quem é o autor, o portador? Fazendo uma paráfrase da cultura, né? O autor, o ator e o portador da negentropia. É o ser inteligente, é o princípio inteligente, né? A natureza da matéria é entrópica. E a natureza do espírito é negentrópica. Ele precisa permanentemente estar pavimentando o seu caminho. Por isso que a poesia precede a filosofia, né? Essa poesia caminhante, não há caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. É permanentemente assim. Então, digamos assim, essa imersão vertical naquilo que está na base da complexidade, necessariamente nos leva ao espírito. E aí que o ambiente acadêmico para. Individualmente, talvez um ou outro cientista comece a fazer um aprofundamento maior, mas não revela, porque se revelar, ele perde prestígio no mundo acadêmico. Por que Edgar Morin é tão discriminado? Como diz o irmão Grimm, ele vai passando assim nos corredores, os outros vão fechando as portas, porque ele incomoda, assim como Galileu incomodou, Copérnico, o próprio Descartes, mesmo tendo feito assento do mecanicismo, mas ele inaugura a filosofia moderna. Einstein incomodou, e como incomodou. Veja, a Academia Real de Ciências da Inglaterra, britânica, né, encomendou para Arthur Eddington, um cientista associado, a missão de desmascarar a teoria da relatividade, porque ela superava a física newtoniana. Não negava, mas superava. E aí eles organizam uma expedição à África em 1914, se eu não me engano, para observar um eclipse solar na Rússia, se eu não me engano, que seria total, onde eles fariam fotos com chapas da posição da estrela num determinado momento e durante o eclipse. E veriam que a luz da estrela apareceria em duas posições diferentes em função da curvatura do campo gravitacional do Sol. O campo gravitacional do Sol curva o espaço em torno de si, então a luz daquela estrela que está aqui apareceria aqui. Então eles pegavam a chapa sem a presença do Sol e a chapa com a presença do Sol naquela posição. Sobrepuseram e viram que a luz aparecia em posições diferentes. Seria a comprovação da teoria da relatividade, da curvatura do espaço. A teoria da relatividade é restrita, né? Aliás, geral. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, os cientistas
acabaram sendo presos na Rússia, que eram alemães, e não eram ingleses, né? Então, não foi na Rússia, foi porque a Rússia era aliada da Inglaterra. Eles foram presos, acho que na Alemanha, e prenderam os instrumentos deles. Só em 1919 é que teve um outro eclipse que favoreceu a comprovação da teoria da relatividade geral. Inclusive, os cientistas vieram até ali no Ceará, me fugiu o nome daquela cidade que é exemplo lá de experiência educacional, etc. A terra lá daqueles políticos lá, que saiu candidato a presidente, o Ciro Gomes, né? A terra dos Gomes lá. Agora me fugiu o nome da cidade. Sobral. Sobral. E aí o Eddington conseguiu fazer as fotos e volta à academia, está toda a comunidade científica ali da Academia de Ciências, Real de Ciências, e ele disse assim, sinto muito, Einstein está certo. Foi uma decepção, por assim dizer, porque eles queriam provar que Newton era definitivo. Tanto é que, quando Newton desencarnou, colocaram lá na lápide dele, né, que antes tudo eram trevas, Deus fez Newton e Newton fez a luz. Né? Vejam, isso foi os seus seguidores, não foi ele, porque ele não tinha essas vaidades. Então, ele tinha feito a luz, não precisava mais nada. O Lord... agora me fugiu o nome, é um cientista britânico do século XIX, ele foi indagado por Erwin Schrödinger, que veio a ser um dos físicos quânticos, mas era muito jovem, foi conversar com ele sobre a ideia de estudar física, e ele disse, não faça isso, não perca seu tempo, porque já se descobriu tudo que tinha para descobrir, o máximo vai acontecer algumas casas a mais nas decimais, né? Então, não tem muita coisa, vai fazer outra coisa. Né? Felizmente, o Erwin Schrödinger não seguiu o conselho e se aprofundou na física e é um dos pais da física quântica. Né? Pelo menos, ele contribuiu com o formalismo matemático da equação de onda, né? da teoria quântica. Era o Lord Kelvin. Lord Kelvin. Então, isso digamos, é uma ignorância, né? É por isso que dizem que o século XIX não terminou em 1900, terminou em 1912, quando foi o naufrágio do Titanic, porque ali provou que a máquina é falível, porque eles tinham construído um navio que seria inafundável. E na primeira viagem foi a pique, né? Então, tudo que é da matéria é falível. Tudo. O que mais? Está todo mundo pensativo? Cris, Deus, na mãozinha? tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então tá, estou aprendendo aqui. Não, só me ocorreu de pensar sobre essa visão integrativa da vida, né? Que incrível é, que instigante é quando você fala da natureza, a gente vai percebendo que esse princípio integrativo ele é muito forte e pulsante, né? Na vida. E aí, em face dessas noções todas que você trouxe, teóricas, né, que vem para iluminar muito o nosso conhecimento, né, um entendimento que é importante para essa integração, como que nós podíamos pensar todo esse conhecimento se fundindo num transconhecimento, vamos dizer, que pudéssemos nós, humanos, também nos integrar nesse sentido de pertencimento, né, maior do sistema da vida, né, que eu acho que isso é uma questão importante para nós e que é colocado o tempo todo pelos espíritos, que nós temos que pensar nesse assunto, ele faz parte do nosso compromisso e da nossa ação, já que pertencer é estar junto, agindo e construindo, né? Eu pensei nisso. Ótimo. Nós vamos falar sobre isso nos próximos encontros, quando nós fizermos a última parte, que é chegarmos ao conceito de transdisciplinaridade. Né?
que não é um conceito fechado, evidentemente, como complexidade também não é um conceito fechado, né? Como diz o Edgar Morin, complexidade não é resposta, é desafio. Então, a nossa expectativa tradicional é sempre esperar respostas, né? Fechadas. É o que pretendia o cartesianismo e o positivismo, né? Certezas absolutas. E a complexidade mostra que a única certeza absoluta é que tudo é incerto, né? Tudo é dinâmico. Então, a transplanaridade não é diferente. Quando nós chegamos, eu até deixa eu ver aqui quando é que nós vamos tratar da transplanaridade, deixa eu ver aqui na programação, vai ser em agosto. Vai ser em agosto. Não, vai ser em junho. Uma nova visão do mundo da transplanaridade, dia 10/6. Eu vou falar sobre a lógica transdisciplinar, né? Em contraposição à lógica aristotélica. E aí nós vamos refletir sobre isso, o que é essa lógica aristotélica e a lógica transdisciplinar, né? Qual é a diferença disso? E nós vamos encontrar ali, né, a base da transplanaridade, que é aquilo que está entre, através e além de todas as coisas, né? E o que é que está entre, através e além de todas as coisas, né? É quem nós somos, né? Como eu disse anteriormente. Mas também devemos alcançar uma nova ética, na compreensão de que nós somos uma unidade na diversidade, nós precisamos pensar numa nova ética. E essa nova ética é a chamada antropoética, a ética da humanidade. Porque nós temos uma ética individual, temos uma ética social, né? Cada cultura tem a sua visão do que seja ético, mas não temos ainda uma ética da humanidade. A humanidade vista como unidade na diversidade. Talvez seja a terceira bandeira da Revolução Francesa que ainda não se realizou, né? A bandeira da fraternidade. Porque igualdade, liberdade, fraternidade. As três bandeiras da Revolução Francesa. A liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, né? No século XIX, os sistemas escravocratas foram abolidos, se instalou a liberdade individual, né? O iluminismo nos trouxe os direitos civis, os direitos individuais, a liberdade de expressão, essas coisas todas. A igualdade nós estamos em vias de conquistar no século XXI, que não é a igualdade no sentido do igualitarismo, mas a igualdade de todos perante a lei, efetivamente iguais perante a lei, que nós aqui ainda temos alguns mais iguais que outros, né? Temos os privilegiados, etc. Temos aqueles que respondem pelos seus atos perante a lei, temos aqueles que não respondem porque têm dinheiro para contratar advogados caríssimos, etc. Essa igualdade nós vamos conquistar, se Deus quiser, neste século. Mas ainda estamos longe da fraternidade. Basta ver o que está acontecendo na Ucrânia, né? Basta ver o que está acontecendo nessa disputa China, Estados Unidos, e não vou nem falar aqui sobre o papel do Brasil nesse momento, mas ainda é uma revelação de uma incompreensão da nossa unidade fundamental como seres humanos, né? Isso aí, o pensamento transdisciplinar é que vai nos permitir compreender, né? A transdisciplinaridade é a filosofia, a complexidade é a ciência da filosofia, né? É o método científico da transdisciplinaridade. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma intervenção? Oi, professor, posso fazer um comentário? Sim, vai lá. Então, agradeço a todas as colocações do professor. Enquanto o senhor foi falando, eu me atrevi a escrever um princípio de definição de quem somos nós. E eu gostaria de compartilhar. Escrevi assim: quem somos nós? Somos princípios inteligentes da complexidade,
produtores e mantenedores de culturas do ser biopsico-sócio-dínamo-cultural, em diversas frequências, sintonias e vibrações que, ao mesmo tempo que promovemos e ou passamos por contextos de desordem, trazemos na essência a necessidade da ordem de seres de evolução. Ótimo, uma bela definição, né? Ela não esgota, mas abre vários pontos de reflexão e de desdobramento. Mas porque como todo conceito complexo ele tem que ser aberto, senão não é complexo, né? Mas eu acho que você colocou muito bem, fez uma síntese, né, do que nós conversamos hoje. Então, parabéns. Você pode compartilhar e assinar embaixo para a gente saber que foi você que formulou essa compreensão, né? Agora nós vamos buscar as outras infinitas definições da definição. Isso. É mais ou menos como eu falei do bóson de Higgs, né? Ele explica a existência da matéria, mas o que explica a existência do bóson? Então, sempre limite, como diz o irmão Green, limite é abertura, né? Todo limite é uma abertura. E é isso. E graças a Deus é assim, senão seria monótono, né? Vocês já imaginaram se a gente chegasse num absoluto, não ter mais nada para aprender, mais nada para fazer? Nós iríamos ficar tão desesperados que iríamos pedir a Deus para voltar ao estágio mais primitivo do espírito e fazer tudo de novo. Porque seria menos penoso do que a inércia de um absoluto, né? Rosângela quer... Não, quem está com a mãozinha levantada ali? Ah, Rosângela. Fale, Rosângela. Você falando agora, eu lembrei da irmã Marina, que ela falava perfeição é fim. Só para lembrar que a irmã Marina falava isso. E é verdade, né? Nesse sentido de perfeição, porque a gente tem uma ideia do que seja, mas não sabe exatamente o que é a perfeição, né? Será que é o absoluto? Acho que não. Mas vamos descobrir, como nós somos da eternidade, vamos descobrir. Professor Rui, posso lhe fazer uma última pergunta? Sim. Eu respeito muito o seu arcabouço cultural e o seu conhecimento científico acadêmico. O senhor citou o universo, né, e que nós somos o princípio inteligente individualizado. Hoje existem vários estudos, os físicos estão estudando muito a matéria escura, que compõe o universo, e que ela não tem nada de materialidade, ela não é formada por átomos, por exemplo. O senhor acredita que ela possa ser o princípio inteligente em sua essência? Olha, eu já comentei isso com o professor Mauri, quando ele ainda estava por aqui, quando o irmão Green fez as últimas aulas de 2019 e publicamos o caderno 2019, onde ele trabalha o campo mediúnico, né? E que é um dos livros mais onde ele aprofundou mais em relação aos demais livros, né? E aí eu conversando com o professor Mauri, eu falei, será que o campo, o que chamam de, não a matéria escura, mas a energia escura, não é o campo mediúnico? Porque o que eles perceberam, né? Os cientistas perceberam, eles chamam de matéria escura, energia escura, porque eles não sabem o que é. Então, eles chamam de escura, porque não dá para ver, não dá para sentir, não dá para medir. O que eles perceberam? Pela lógica do Big Bang, o universo ele parte de um ponto, está se expandindo, e ele chegaria no momento de cansaço e começaria a se contrair novamente pela lei de gravidade, né? Seria uma lógica linear. Mas o que é que as observações dos últimos anos estão mostrando? Que ele não só não está se contraindo, como está se expandindo e cada vez numa velocidade maior. Quanto mais longe os limites do universo, maior a velocidade de expansão. O que intrigou os cientistas. Então, tem alguma força antigravidade
que está fazendo com que o universo se expanda. Então, eles chamaram de matéria escura e energia escura. A matéria branca, vamos chamar assim, a matéria clara, não passa de 4,7%, que é essa que nós enxergamos. Quando você olha para o céu e vê tudo aquilo, aquilo não passa de 4,7% do universo. Mesmo os telescópios mais potentes, mesmo o Webb, o Hubble, que estão no espaço, vem 4,7% do universo. 20 e poucos por cento, 27, se eu não me engano, por cento, é a tal da matéria escura. E os outros 70%, mais ou menos, é a energia escura. Então, Denise, eu fiz essa mesma indagação para mim mesmo e, conversando com o professor Mauri, eu falei, o que você acha? Ele não me respondeu, ele ficou me olhando assim, com um olhar assim, eu acho que ele está pirando. Ele não falou isso, mas me olhou com certo espanto, assim, sabe? Mas porque, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o Cadernos de 2019, principalmente as aulas que ele falou sobre o campo mediúnico. Ele fala da faculdade mediúnica, do processo mediúnico, do campo mediúnico e do produto mediúnico. E diz, em outras palavras, o campo mediúnico é que organiza o universo, lhe dá forma e consistência. Está lá, dito expressamente. Bom, se o campo mediúnico organiza o universo, será que essa tal energia escura não é o campo mediúnico? Mas veja, Denise, isso é uma especulação das especulações das especulações, né? Se você sabe o que é achismo, isso é um achismo. Não tem como a gente comprovar isso. E isso é literalmente viajar na maionese. Mas nós estamos num achismo paralelo, então, nós dois. Mas o que... Os achismos são muito importantes para a gente alcançar as verdades, né? Você acha que Einstein, por exemplo, enxergou a curvatura do espaço? Não. Que ele enxergou a relatividade do espaço-tempo? Não. Não dá para ver isso, né? Mas ele teve um insight, porque quando ele tinha 16 anos, ele fez a seguinte indagação: como eu veria o mundo se eu estivesse montado num raio de luz? E ele deve ter achado muitas coisas, como ele veria o mundo, até ele chegar nas conclusões que levaram à teoria restrita e à teoria geral da relatividade, né? Então, o achismo é importante, desde que não passe de achismo, né? Que daqui a pouco você registra o achismo como verdade comprovada, né? Ele é uma antessala, né? Alguns achismos vão progredir, outros vão ser esquecidos porque estavam equivocados, né? Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Aliás, com esse pulgueiro atrás da orelha, quando eu li o caderno, porque eu trabalho com o Paulo Obreiro na revisão dos livros, né? Tanto dos cadernos quanto das publicações do irmão Grimm, da irmã Marina, do irmão Leocádio e do irmão Mauri. Inclusive, terminamos agora a revisão do penúltimo livro do professor Mauri, que deve ser lançado agora em 1º de maio, no aniversário dele. Ainda tem mais um no Prelo, que ele ditou, e tem mais um do irmão Leocádio, que foi o último ditado dele depois dos contos que já foram publicados. Então, quando eu trabalhei na revisão do Cadernos, eu já fiquei impressionado, porque quando você faz a revisão, não é a mesma coisa que você pegar o livro para ler. Tanto é que depois que o livro é publicado, eu vou dar uma lida, parece que eu estou lendo pela primeira vez. É impressionante, tanto é que na Semana de Estudos Espíritas do ano passado, nós trabalhamos o campo mediúnico, porque eu falei para o colegiado, nós precisamos aprofundar, isso aqui é muito, muito profundo e muito importante para a gente compreender o pensamento, né, os fundamentos do espiritismo. Então, eu sugiro, quem não leu, leia, que é muito interessante. E talvez ali, Denise, a gente comece a superar o achismo, né? Obrigada, professor. Chega por hoje, então?